Olá, meus amigos, hoje vamos falar sobre carga tributária no Brasil, sobre a impressão que temos que pagamos os impostos mais altos do mundo. Será que isto é verdade? Vamos começar falando sobre a curva de Laffer, uma teoria econômica desenvolvida ali pelos anos 80, do governo de Ronald Reagan, que fazia uma relação entre a taxa de um determinado tributo e a sua correspondente arrecadação. A ideia era a seguinte: em um determinado momento, se você aumentar mais a taxa, em vez de você ter um aumento da arrecadação, você passa a ter uma diminuição da arrecadação. E é isso que nós vamos ver aqui, então, com mais detalhe. A ideia é a seguinte: você tem uma taxa zero, você tem uma arrecadação zero. Na medida que você aumenta a sua taxa de tributo sobre um determinado tributo, você vai aumentando então a sua receita da seguinte forma, né? Você tem aqui 1% de taxa, você tem um valor X de arrecadação. 2%, o valor vai aumentando, 3%, então 4%. Vocês podem notar aqui pela setinha que vai aumentando a taxa, vai aumentando a arrecadação. Essa teoria, entretanto, ela vai fazer a seguinte afirmação: hipoteticamente, se a taxa fosse 100%, esta arrecadação ela também corresponderia a zero. Ou seja, se você tivesse, por exemplo, um tributo sobre a renda de 100%, das duas uma, ou você pararia de trabalhar ou você começaria a sonegar o imposto, de modo que ter uma taxa de 100% equivaleria a uma arrecadação zero. A questão é em que ponto o aumento da taxa começa a produzir o efeito contrário, o decréscimo da arrecadação. No passado, chegaram à conclusão de que este valor percentual da taxa aqui seria de 70%, ou seja, acima de 70%, se você aumentasse um imposto acima de 70%, você começaria a ter um decréscimo da arrecadação. Entretanto, mais recentemente, ali pelos anos 80, Christina Romer publicou numa revista muito conceituada no mundo todo, uma revista econômica conceituadíssima, que esta taxa estaria em torno de 33%, ou seja, acima de 33%, a taxa de um determinado imposto já começaria a produzir o efeito inverso, um decréscimo da arrecadação. Pois bem, dois fatos históricos nós podemos apresentar aqui. Um deles aconteceu durante a Grande Depressão dos Estados Unidos, entre 1929 e 1933. Havia o imposto de importação de 13,5%, que tinha uma correspondente arrecadação de 602 milhões de dólares. O Congresso americano, então, aumentou para 19,8% a taxa deste imposto de importação e, em vez de aumentar a arrecadação ela diminuiu, ela caiu para 251 milhões de dólares. O segundo exemplo é mais recente, é exatamente do tempo já do presidente Ronald Reagan. Ele tinha então um imposto sobre os ricos numa taxa percentual de 70% e uma arrecadação correspondente de 2,2 bilhões de dólares. Ao diminuir este imposto para 50%, ele aumentou a arrecadação para 49 bilhões de dólares. Então, essa foi a constatação na prática de que a curva de Laffer ela realmente fazia sentido. Em um determinado momento, o aumento da taxa produz diminuição de arrecadação. Pois bem, agora que nós já sabemos, então, que seria em torno de 33% a taxa de um tributo para que ele estivesse, vamos dizer assim, no seu ápice, no seu momento onde produz a maior arrecadação, o seu momento ótimo. Acima disso, poderia haver um decréscimo. Então, esta é a teoria. Vamos examinar, então, agora o caso brasileiro, a nossa carga tributária. Quando agora estou falando de carga tributária, não estou falando de um imposto específico, estou falando do conjunto de impostos, todos os tributos que são cobrados e que compõem então a nossa carga tributária. São impostos, são taxas, são contribuições especiais e etc. Muito bem.
Nós temos, então, aqui no Brasil, uma carga tributária de 32,42%. Em 2014, a OCDE ela produziu um relatório com a carga tributária de 30 países que participam ali desta organização. E o resultado foi o seguinte: o país que tem a carga tributária mais alta é a Dinamarca, não é o Brasil, é a Dinamarca. Tem 50,88%, a Suécia tem 42,7% de carga tributária, a Alemanha 36,13% e o Brasil está aqui com 32,42% de carga tributária, isso em 2014. Muito próximo aí na carga tributária do Reino Unido e também de Israel. Também sabemos, olha só, nossa carga tributária, então, em 2014, ela era bem maior do que a dos Estados Unidos e bem maior do que a da Suíça. Mas, sabendo que nós temos esta carga tributária aí de 32,42%, vamos ver como ela é distribuída entre os tipos de tributos aqui no Brasil. Então, de toda a nossa arrecadação, de 100% da nossa arrecadação tributária, 19,97% é de imposto sobre a renda, 4,67% de imposto sobre a propriedade e o que eu quero chamar a atenção aqui é que 47,39% corresponde ao imposto sobre, aos tributos sobre bens e serviços. Esta informação ela é muito importante, porque nós sabemos que os tributos sobre bens e serviços eles não são tributos progressivos, ou seja, eles não fazem distinção entre o pobre e o rico. A tarifa, a taxa, a alíquota é a mesma para todas as pessoas, independentemente se elas são assalariadas ou se elas são milionárias. Então, é diferente do imposto de renda, por exemplo, que a alíquota varia. Quanto mais a pessoa ganha, a alíquota ela se modifica, ela aumenta, de modo que quem ganha mais acaba pagando mais imposto que quem ganha menos. No caso dos tributos sobre bens e serviços, isso não acontece. Uma pessoa que ganha R$1 milhão por mês, quando ele compra o pão na padaria, ele paga exatamente o mesmo tributo que paga uma pessoa que ganha um salário mínimo. O que acontece é que os tributos, que são comuns a todos, eles pesam muito mais no orçamento de uma pessoa de baixa renda. Então, uma pessoa rica, ela compra o pão, ela compra o carro, ela compra a roupa, e por mais que ela pague tributos, isso representa muito menos, porque as alíquotas são a mesma para todos, isso representa muito menos nos seus rendimentos, nos seus ganhos, do que para uma pessoa de baixa renda. Ou seja, o tributo está pesando muito mais no orçamento dos pobres do que no orçamento dos ricos. Então, essa seria uma questão para nós pensarmos sobre a adequação do nosso sistema, no nosso sistema tributário. A própria OCDE identificou isso. Identificou que o Brasil, por exemplo, é o país que menos tributa lucro, renda e ganho de capital. 5,8% em relação ao PIB vem de tributos sobre lucro, renda e ganho de capital. A Dinamarca, ao contrário, ela tributa 33,2% em cima de lucro, renda e ganho de capital. Em relação aos países que foram estudados, o Brasil é o segundo país que mais tributa bens e serviços. Então, isso não acontece nas nações desenvolvidas, acontece, então, o contrário nas nações desenvolvidas. Elas tributam mais a renda e o ganho de capital e tributam menos os bens e serviços. E aqui no Brasil acontece exatamente o inverso. Então, a conclusão que nós podemos tirar já destes pontos é a seguinte. Primeiro, o Brasil não possui a maior carga tributária do mundo, mas o Brasil possui a maior carga tributária da América Latina. A carga tributária do Brasil equipara-se à carga tributária de países desenvolvidos. A exemplo do Canadá, da Suíça, do Reino Unido e dos Estados Unidos. O Brasil, inclusive, tem uma carga tributária maior do que a desses países. Bom, e por último, que
O sistema tributário brasileiro, ele é implacável com o pobre. Então, ele não faz distinção. Na metade de tudo que arrecada, o peso maior sempre está recaindo sobre a pessoa de menor renda. Disso, nós podemos então concluir a razão pela qual nós temos a impressão de que a nossa carga tributária é a mais pesada do mundo. A primeira, porque o sistema parece muito injusto, né? Interna e externamente. Internamente, por quê? Porque o peso maior, a carga tributária, como ela vem em cima de tributos de bens e serviços, ela acaba pesando mais no orçamento das pessoas de baixa renda do que nas pessoas milionárias. O comerciante, por exemplo, o imposto para a produção da sua mercadoria ou para a realização do seu serviço, ela sempre é repassada para o preço do seu produto. Ou seja, no final das contas, quem vai pagar o tributo é o consumidor, não é o comerciante. O comerciante ele vai ter outra forma de tributação da sua renda, mas o produto e o serviço em si, no final das contas, quem arca com toda esta carga, esse peso deste imposto é exatamente a pessoa que vai contratar o serviço ou adquirir algum tipo de produto. Então, isso internamente nós temos essa sensação de injustiça. E externamente, por quê? Porque se nós temos uma carga tributária que ela está pelo menos está na mesma média dos demais países da OCDE. Ora, veja bem, nós temos uma carga tributária que ela está então na mesma média de outros países desenvolvidos, que entregam serviços excelentes à sua população, né? Serviços de saúde, serviços de segurança, serviços de transporte, rodovias. Então, como que nós vamos comparar, né, a nossa situação com a situação de um país desenvolvido? Pagando a mesma carga, tendo a mesma carga tributária, então isso nos dá uma sensação de injustiça muito grande. Pagamos o tanto que um país desenvolvido paga, só que nós não temos serviços da mesma qualidade, nem de longe. Então, por isso nós ficamos com essa sensação de que pagamos tributos demais. E não temos, então, uma contrapartida adequada. E, por fim, boa parte, ou pelo menos uma parcela, dos recursos que são recolhidos de todos os cidadãos, são desviados por políticos, por conluios de empresas, com agentes públicos, e o dinheiro, então, ele é desviado, e isso nos traz ainda mais essa sensação de injustiça. E nós ficamos, portanto, com essa impressão de que a nossa carga tributária ela é muito alta, ela é muito pesada e que, na verdade, nós estamos sendo saqueados. De tudo isso que nós vimos até aqui, podemos chegar a algumas conclusões. A primeira delas é que aumentar a taxa de tributos não significa necessariamente que haverá um aumento da arrecadação, porque em determinado momento o peso da carga tributária pode gerar um desestímulo à produção ou mesmo um aumento à sonegação. A segunda questão é que os 32,42% de carga tributária do Brasil realmente não é a mais alta do mundo, mas comparar a nossa carga tributária, a média dos demais países da OCDE, não é muito razoável, até porque nós não temos retorno de serviços de qualidade como aqueles países possuem. Além de não termos os serviços, e ainda vemos boa parte desses recursos escoando pela via da corrupção. Por isso, a nossa sensação de que a nossa carga tributária é de fato muito pesada. Quem sabe este não é um momento para estarmos cobrando dos nossos próximos governantes que apresentem propostas para que haja realmente uma reforma tributária que leve à justiça, né, em relação à arrecadação de impostos e tributos aqui no Brasil. É isso aí, que Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade.